Deixa eu adivinhar uma coisa. Quando você aprendeu sobre a revolta da vacina na escola, você deve ter ficado com a impressão de que o povo era burro, ignorante. Se a vacina é importante, por que ser contra? Então, não é bem assim. Para isso, vamos precisar de um exercício de imaginação. Esquece tudo que você acha normal hoje em dia. Tudo. Imagine-se em 1904, sem informação, sem Google, sem internet, expectativa de vida de 33 anos e você, povão, tentando sobreviver para ganhar seu ganha-pão. A última vez que o governo fez algo para você foi te expulsar da sua casa no centro prometendo melhorias para ele. E tu foi parar no morro. Então você descobre a nova do governo. Entrar na sua casa com um batalhão, você querendo ou não, levantar a saia da esposa, a roupa do filho e arriar as calças do marido com a tal da picadura. Uma picada de vacina que vai proteger a gente não sei de quê e nem por onde. Soma isso a uma briga interna ferrenha entre política, ciência e medicina e toda a violência policial que sempre teve até os dias de hoje. E agora? Mudou um pouco a perspectiva, não é? Será que o povo era mesmo ignorante? E aí? Suave e tranquilo? Sei que tá difícil, mas espero muito que esteja bem. Hoje eu quero te mostrar que, na verdade, a revolta da vacina foi bem mais informada do que parece. Para isso, convoquei 3 autores clássicos como nossos guias do vídeo de hoje. Sidney Chalhoub e a visão sociocultural da revolta, Nicolau Tchevchenko e a análise de contexto econômica e José Murilo de Carvalho e o contexto político-social do fenômeno. E claro, todas as fontes estão sempre no comentário fixado para você se aprofundar e não ser um mero replicador, tá certo? Aqui tem fonte. E um último recado. Não tenta comparar a revolta com a loucura de hoje. No final, eu te conto por quê. Rio de Janeiro, início do século XX. Estamos na capital do país. A abolição da escravidão, que acabara de ocorrer, mantém uma cidade com cerca de 700 mil habitantes e graves problemas urbanos. Rede insuficiente de água e esgoto, toneladas de lixo nas ruas, cortiços superpovoados e um povo largado. Rancenias e tifo, sarampo, escarlatina, difteria, coqueluche, febre amarela, peste bubônica e varíola. Parece música do Titãs, mas é Rio de Janeiro de 1900. Ainda pulsa. Apesar de já conhecido pelas belezas naturais, os turistas e imigrantes evitavam o rio, uma vez que ele ganhara o apelido mundial de túmulo dos estrangeiros. Aqui era chegar e embarcar pro além. Já a Europa dessa época jurava e acreditava estar vivendo a Belle Époque, um grande desenvolvimento das ciências naturais e exatas que permitia inovações no campo da biologia, da botânica, da física, da química, da geologia, etc. Tempos de teorias científicas ligadas ao determinismo climático, ao positivismo, ao evolucionismo, enfim, um clima de euforia e de boas expectativas parecia tomar os primeiros anos europeus. Sabe de nada, inocente! Já por aqui, Campos Salles, quarto presidente da República, enfrentava graves questões econômicas e agitações populares, como a revolta da Armada, a Revolução Federalista e o movimento de Canudos, que tinham acabado de ocorrer. Na cerimônia de sua despedida do cargo, os populares do Rio lhe reservaram uma surpresa. O ex-presidente foi vaiado desde a saída do gabinete presidencial até a estação de trem rumo à sua casa, São Paulo. A real é que a população estava desacreditada de tudo. A República, que veio prometendo liberdades com o fim da monarquia, continuava entregando exclusão, igual na época dos reis. E esta é uma pequena introdução do clima onde o próximo presidente, Rodrigues Alves, se candidatou, apresentando um programa de governo dividido em 2 eixos centrais: modernizar o Porto do Rio e reformar a capital federal. Inspirado na Paris reformada do Barão de Rousseau, as mudanças pretendiam transformar o Rio em vitrine, cartão postal, lugar de turismo. Mas isso, é claro, exigia atacar o mal que assolava a cidade: os pobres. Mas aí pega mal, não é? Então vamos de novo. Isso, é claro, exigia atacar o mal que assolava a cidade: as doenças e os doentes. Casarões ficavam ao lado de cortiços. O Rio de Janeiro ainda não tinha essa divisão de urbanização a partir da estrutura de classes morro contra cidade. Assim, logo que foi eleito, Rodrigues Alves se alinha ao prefeito da cidade, o engenheiro Francisco Pereira Passos, para começar as polêmicas reformas urbanas, caso que veremos no próximo episódio do Normose, mas que podem ser resumidos com o nome de Bota Abaixo, com uma ideia simples: cortiço de pobre, casebre de gente popular,
joga no chão e bota abaixo. Uma famosa frase de Pereira Passos na época era: os pobres que se danem, eles não podem impedir o progresso da cidade, tá ok? Alinhado a isso, ainda era preciso acabar com as doenças. E Passos então convoca o médico sanitarista Oswaldo Cruz como chefe da Diretoria de Saúde Pública. Com 29 anos, Cruz assume em 1903 como garoto prodígio da medicina e promete: acabaria com a febre amarela dentro de 3 anos. E não é que conseguiu? Só não te contam como conseguiu. No início, Oswaldo Cruz tentava controlar a epidemia com medidas preventivas de desinfecção. A vacina até esse momento só podia ser aplicada com o consentimento do doente. Tudo correto e indo bem. Com o tempo, porém, a desinformação começa a imperar pela cidade. Motivada por diversas questões políticas e sociais, um boato de que a vacina fazia mal e era veneno para matar pobre passa a rondar a capital. A população cada vez menos gostaria de ser vacinada, mesmo vacina sendo algo positivo, pois seu método de aplicação acabou entrando com razão na mira da desconfiança de alguns. Ninguém avisou aos populares de sua importância, ninguém explicou do que se tratava. Aí, querem entrar na minha casa e eu vou confiar por quê? O combate à febre amarela acabou invadindo os lares numa caça moralista contra a população periférica da cidade. Batizadas pela imprensa como Código de Tortura, as medidas de Oswaldo Cruz desagradavam também a alguns positivistas, políticos liberais moralistas que reclamavam da quebra dos direitos individuais, pois as esposas tinham que mostrar os braços, o que para a época era um ultraje à intimidade, uma ousadia sem tamanho. Ainda assim, Oswaldo Cruz conseguiu o que queria e os resultados científicos de sua campanha são incontestáveis. Em 1903, a febre amarela causou a morte de 470 pessoas. Um ano depois, os números caíram para 39. A febre amarela acabou. À força, mas acabou. Só que o Rio de Janeiro não dava trégua e logo em seguida foi a vez da peste bubônica empestear a capital. Oswaldo Cruz recomendou métodos como isolamento social, notificação e teste em massa de pessoas. E para acabar com a moléstia, um esquadrão de 50 homens percorria a cidade espalhando veneno e removendo o lixo da capital. Além disso, um novo cargo público fora criado, o dos compradores de rato, que saíam pelas ruas pagando R$300 por rato capturado. E aí, adivinhe, a população que estava jogada às traças economicamente, malandramente passa a criar ratos piratas para vender para a prefeitura e faturar uma graninha, o que obviamente aumentou muito a incidência das doenças. Rato, 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 só se vem aqui no Rio de Janeiro e a nossa salvação, quando passam os garotos todos a comprar ratos da prisão. Por essas ruas, vou comprando rato, 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 rato. Em 1904, a mais séria das epidemias até o momento ataca a cidade. A varíola chega com tudo e mais de 6.000 pessoas falecem de uma hora para outra. Isso significava quase 1% da população do Rio de Janeiro no período e exigia mais uma vez a ação de Oswaldo Cruz. A única cura agora, porém, seria a vacina obrigatória contra a varíola. O que hoje é óbvio, porque sabemos que a varíola acabou e sumiu no mundo, não era óbvio na época. E depois de toda a violência que a população já tinha sofrido com a febre amarela, propor uma vacinação obrigatória sem explicações só podia dar o quê? Dar ruim, né? Uma campanha frenética de agitação contra a vacina começa, e os seus efeitos são rápidos. Enquanto no mês de junho, cerca de 23.000 pessoas haviam procurado os postos de saúde para serem vacinadas, no mês seguinte o número já caiu para 6.000. Para o povo, os valores ameaçados continuavam sendo da honra e de invadir a casa das famílias. Para os políticos, poderia ser o momento de enfraquecer Rodrigues Alves. O moderno e o tradicional se juntam a grupos anti-ciências que eram financiados por monarquistas e militares golpistas e que apostavam na desordem como um meio de voltar à cena política, e nasce daí a semente da revolta, de uma fusão de uma ideologia derivada das classes altas e seus interesses econômicos, junto aos valores populares de medo e insatisfação diante da fome e do abandono do Estado. Os jornais militares passam então a vender ideias conspiradoras por artigos e charges contra a ciência, contra a vacina e contra toda medida de saúde e preservação da vida. O inimigo não era a vacina em si, mas o governo, em particular as forças de repressão do governo.
Dia 31 de outubro, o governo envia então um projeto de lei de vacina obrigatória, preparado pelo próprio Oswaldo Cruz, que no momento, apesar de ser famoso no mundo todo, tinha pouquíssima sensibilidade política. E o projeto de regulamentação saiu cheio de medidas autoritárias, e o texto acabou vazando para um jornal antes da hora. Deu ruim. Um grupo diverso começa a protestar. Lima Barreto, jornalista e escritor que você já deve ter ouvido falar, narra sobre os diferentes grupos que participavam da revolta em sua coluna de jornal. Havia poeira de garotos e moleques. Havia o vagabundo, o desordeiro profissional, o pequeno burguês, o empregado, o estudioso, o caixeiro e o estudante. Havia emissários de políticos descontentes e havia os populares de todos os tipos. E o que é notável, que mesmo um elemento culto e bem informado como Rui Barbosa, político de grande envergadura, também se posicionou contra a vacina. Então, veja como a coisa era complexa. Claro, tinha os doidos pelo meio? Tinha os doidos pelo meio, mas no geral, o grupo era diverso e tinha muitas causas em comum para além da vacina. Já do outro lado, na opinião do comandante da força policial, quem eram os participantes da revolta? Abre aspas, indivíduos educados na escola do vício e da malandragem, afeitos ao crime, vagabundos, desordeiros profissionais, malfeitores dos mais perigosos. Em resumo, dizia ele, obra satânica, uma empreitada dos demônios. O próprio presidente, no relato sobre os acontecimentos, também define a população como desordeiros e vagabundos de toda espécie. No dia 9 de novembro de 1904, o estopim da revolta. O governo decreta vacina obrigatória contra a varíola com caráter de emergência. O argumento do governo era correto, de que a vacinação era científica e imprescindível para a saúde pública, e não havia como duvidar disso. Só no mês de junho, mais de 2.000 casos explodiam no hospital da cidade. Mas a oposição, os jornais e os políticos respondiam que no caso da lei brasileira havia descaso com o povo mais pobre e os métodos de aplicação da vacina eram truculentos, sobretudo com populações periféricas, o que também era verdade. No dia seguinte, 10 de novembro, as agitações se iniciavam pelas ruas. Grandes ajuntamentos tomaram a Rua do Ouvidor, a Praça Tiradentes e o Largo São Francisco de Paula, onde líderes gritavam contra a lei e o regulamento da vacina, instigando o povo à revolta. Logo na manhã do dia 11, a Liga contra a Vacina Obrigatória, formada algum tempo antes da revolta, havia marcado um comício a ser realizado no Largo São Francisco de Paula, desafiando a proibição policial, e é ali que começou o pega pra capar. A Escola Militar da Praia Vermelha, comandado por altos escalões do exército, aliou-se aos revoltosos. Cerca de 300 militares marcharam ao lado da população. O combate foi sangrento, e a polícia de nenhum lugar do canto da cidade conseguia assumir o controle da situação. A população, muito sagaz, se aproveitou das reformas em obra e se armaram de pedras, paus, ferros, instrumentos e ferramentas contundentes e se atracaram com os guardas de polícia. Estes, por sua vez, utilizavam tropas de infantaria armados de carabinas curtas em cima dos seus cavalos. Os bairros populares, onde o povão residia e unido resistia, lutavam contra autoridades oficiais, enquanto no centro, na Lapa, a multidão passa a apedrejar os bondes e as lâmpadas de iluminação pública. A cidade começa a ser transformada numa praça de guerra. Por volta das 8 da noite, a multidão se encontra para mais uma assembleia. A massa decide ir pelas ruas da cidade, gritando palavras de ordem, e em direção ao Palácio do Catete, sede do governo da República. Batalhões da polícia fortemente armados são mandados para proteger a sede do governo. A outra parte do exército, que estava com o presidente, é convocado para acabar com a revolta. E aí a coisa não durou muito. A reação popular levou Rodrigues Alves a desistir da vacinação obrigatória. Mas foi declarado estado de sítio em 16 de novembro de 1904. E o preço não foi barato. Um total de 945 prisões, 460 deportados, 110 feridos e 30 mortos em menos de 2 semanas de conflito. Seria irônico, se não trágico, que a matança de um número tão grande de pessoas ocorreu enquanto o governo se esforçava tanto para acabar com doenças que matavam pessoas. No final, todos saíram perdendo. Os revoltosos foram castigados pelo governo e pela varíola. A vacinação que vinha crescendo despencou. Os líderes da revolta foram embarcados em navios de cabotagem, os militares revoltosos excluídos do exército.
caos e destroços e ruínas, numa cidade que agora justificava a remodelação como queria Rodrigues Alves. A Zona Sul, até hoje sofisticada, virou lugar de uma classe só. Veio a favela. O que os estudiosos do período sugerem é que a nova república democratizou a senzala. As ações violentas sobre as camadas mais pobres da população da cidade, com a desculpa de higienismo contra doenças, inauguram um novo período de violência racial. A repressão se torna visível. No centro, lugar para turista ver as belezas cariocas. No morro, a vida como ela é. Na prática, aos mais pobres ficou reservado um tratamento similar ao dos antigos escravos, controlados pelo terror, ameaças, humilhações, espancamentos. O mundo do trabalho se torna invisível para a sociedade burguesa. Portanto, é uma visão simplista resumir a revolta como um movimento de recusa em aceitar uma cura. Além de expor a política autoritária e higienista, ela é muito mais do que isso. Ela evidencia a tensão política constante que vivia a cidade do Rio de Janeiro. E que apesar de 80% da população não poder votar no período e nem participar da vida política do país, isso não significava alienação dos cidadãos, que sabiam muito bem o que havia e lutavam contra os desmandos e descasos do governo. Tão politizada era que poucos meses após a revolta da vacina, como tudo vira carnaval no Brasil, a revolta também ganhou seu espaço, declaravam os poetas. As pobres mães choravam e gritavam por Jesus. O culpado disso tudo é o doutor Oswaldo Cruz. A febre amarela, acabou-se a sua guerra, o timão brevemente, não há mais febre amarela, e tornou-se todo caso, e o mosquito já não grita, porque o grande mestre Oswaldo vai dar cabo da maldita. Eu tenho certeza que esse vídeo todo você ficou tentando encontrar semelhanças e diferenças com os tempos de hoje. Eu sei, é uma mania natural, é claro. Mas, apesar de existirem algumas lições, que fique claro, vivemos hoje uma situação completamente excepcional. Se o governo Rodrigues Alves errou ao cometer atos de violência e revoltou os populares com a falta de informação sobre ciência, hoje a situação é única. O líder do país é contra a ciência, é contra a vacina e usa a violência e o descaso com os que tentam aplicar a ciência. Em 1904, os mais exaltados saíram às ruas contra as atitudes do governo. No Brasil de 2020, apoiadores extremados são a favor do presidente, contra a ciência, contra recomendações de distanciamento social. A única coisa que é fato é que ignorância é impotente contra a tragédia. E se há algo de semelhante no período, é que ainda persiste a fome, a injustiça e o descaso com o povo mais pobre. Não há solução fora de educação, ciência ou a descoberta de medicamentos eficazes, políticas sociais de prevenção, de educação, que visem o interesse do bem comum, da ordem pública, que deixe de colocar a economia acima de tudo e a violência acima de todos. O mundo mudou e nós? Chegou a hora da nossa revolta pela vacina? O que você acha? Eu quero ouvir sua opinião nos comentários, vamos trocar uma ideia. No próximo vídeo dessa conversa, o nascimento histórico das favelas e como continuamos vivendo um longuíssimo capítulo que emerge em 1900 e continua impactando a vida de milhões nos morros dos dias de hoje. É isso. Esse vídeo deu um trabalhão. Então não custa nada pra ti deixar like, compartilhar o vídeo com pelo menos 2 amigos e claro, se puder, assina o canal através do Catarse. Qualquer valor hoje é o meu sustento. Mas se não puder também, fica suave, fica tranquilo, tamo junto e nos vemos na semana que vem. Continue se preservando. Sua vida importa. Falou.